Bom dia, bom meio-dia, querido, querida. Seja muito bem-vindo à nossa live de 11h11. E hoje, sobre o que nós vamos trabalhar aqui? O que nós vamos aprender no dia de hoje? Essa live é para falar com você, para te ensinar, para te orientar sobre autoestima. É para você que está se sentindo nesse momento da vida com dificuldades de buscar, de encontrar, na verdade, alegria na sua vida. E o porquê que a gente muitas vezes fica sem brilho no olho. Essa live aqui não é para te dar diquinha básica, tá? Essa live aqui vai durar mais ou menos 30 minutos e é para você entender onde que é que está a raiz desses sentimentos que tiram a sua paz, que tiram o seu brilho, a sua alegria de viver, o seu prazer de viver, mesmo diante de momentos maravilhosos na sua vida, mesmo diante de conquistas, você ainda sente que falta algo. Essa live é pra você. Então fica aqui comigo. Enquanto isso eu vou fixar aqui, o pessoal vai entrando, você vai aqui compartilhando também. E eu vou fixar o nosso tema de hoje, querido, querida. Bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo bem? Silene, Sá, Cris. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar. Tem muita coisa aqui para trazer para vocês. Quantas questões, né? Interferem na nossa autoestima. Já quero iniciar trazendo para você que a autoestima é algo que você trabalha em si, é uma imagem que você cria sobre si, é uma percepção que você tem sobre você, que você precisa criar, construir. Porém, toda criança já nasce com autoestima. A criança, ela nasce e ela sente que ela é o centro do mundo, não é assim? Quando você nasceu, quando eu nasci, era assim. Mas por que que a nossa autoestima, ela vai acabando? Por quê? O meio que nós vivemos, a família de onde viemos, a sociedade, as escolas, onde você viveu, onde você passou, onde você esteve, tudo isso influencia a sua autoestima. Porque a autoestima é o que, querido? É o que, querida? A autoestima é um conjunto de crenças que você tem. E eu dividi essa live em duas partes. Algumas questões eu vou explicar para você. E na primeira parte e na segunda parte eu vou trazer para você aqui quais são o que aconteceu na sua infância que faz com que você hoje, muitas vezes, tenha uma autoestima fragilizada. O que aconteceu na sua infância, o que você viveu que pode estar causando esse comportamento que você tem hoje. Que construiu um conjunto de crenças negativas que faz você não ter sucesso, não ter força, não acreditar na sua capacidade para enfrentar certos obstáculos. Porque, olha, a autoestima, ela determina o seu sucesso, os seus resultados. Uma pessoa que tem autoestima elevada, verdadeira, ela tem resultado em todas as áreas da vida, bons resultados. Então, se tem algo aí na sua vida que você não está conseguindo conquistar, trazer para sua vida, viver, desfrutar, é porque falta crenças positivas para criar essas condições dentro da sua vida. Crenças positivas em relação a você. E o que é que sustenta essas crenças positivas? O que está sustentando? Quais são os pilares
que sustentam as nossas crenças, sejam elas positivas ou negativas. O que sustenta isso são as suas memórias. E quando você tem memórias cheias de dor, que nós damos o nome de trauma, o que vai acontecer? As memórias de dor, elas não têm força para sustentar uma vida de sucesso, uma vida de equilíbrio, uma vida onde você tem alegria todos os dias. E as memórias saudáveis, elas sustentam a vida que você tem hoje que te traz alegria. As áreas da vida que você tem alegria. Então, eu não sei se eu estou sendo clara. Nós somos formados por memórias. Memórias. Essa memória só está dentro da sua mente, tá? Ela não está aqui dentro da minha mente, ela não está aqui no exterior, ela está dentro da sua mente. E essas memórias é o que você junta e cria a realidade de hoje. Você sabia que até o tipo de roupa que você usa, a cor da roupa que você usa, os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você tem afinidade para se relacionar, amizades, relacionamento amoroso, tudo isso já vem pré-definido, querida. Já vem pré-definido. Você segue o roteiro que os seus antepassados ditaram. E isso vem passando de gerações em gerações e mais gerações até chegar em você, e você vai passar muita coisa para os seus filhos. E é por isso que a gente não tem força muitas vezes para mudar o que a gente quer mudar. Às vezes você quer ter uma vida diferente, um simples hábito que você quer implantar na sua vida, você não consegue. Por quê? Porque a sua mãe não fazia aquilo. A sua avó não fazia aquilo. As mulheres da sua família não fazem isso. Os homens da sua família não fazem isso. Então você segue e fala assim, nossa, como é difícil. Bem-vindos! Oi! Oi, Jéssica, bem-vinda, querida Zenaide, Denise, Luciene, Rose. Que bom ter vocês aqui. Compartilha aí e chama suas amigas pra cá. Amém, Jéssica. Então, eu fico muito feliz com vocês aqui comigo. Então, os nossos padrões, eles já são pré-definidos. Sabe por quê? Imagina se você, todos os dias, precisasse aprender o caminho de levar o seu filho para a escola. Se todos os dias você precisasse aprender como faz o café. Tá vendo como a inteligência divina é magnífica? Você não precisa aprender a fazer café todo dia. Não precisa fazer as coisas que você já fez, você sabe repeti-las. E isso tá guardado o quê? No seu inconsciente. Mas eu não estou falando aqui sobre café e levar menino para a escola. Eu estou falando sobre padrões mais profundos que a gente repete sem saber. Sem saber por que a gente faz isso. Então a autoestima, ela tá ligada a esse conjunto de padrões. Ela tá ligada às memórias que você viveu e está ligado às crenças que foram produzidas nesse período que você foi criança, que você foi adolescente. Eu gosto muito de explicar, eu explico uma forma bem simples para entender. Tá? Aqui a gente tem um marca-texto. Imagina que a sua mente é esse marca-texto. Você é uma grande mente, tá? As suas memórias, as suas informações, toda a sua mente não está aqui no cérebro. Está em todo o corpo. Até a pontinha do seu dedinho carrega memória. Entendeu? Todo o seu corpo, seus cabelos, todo o seu corpo possui memórias e você possui um campo energético ao seu redor que carrega essas informações e faz elas movimentar.
tá? Você tem memória genética, você tem memória energética, você tem DNA, você tem questões de alma, porque nós somos corpo físico, emocional, mental e espiritual. E o que eu tô te ensinando aqui é no corpo mais importante, que é o mental. Se você abrir sua mente, se você expandir sua consciência aqui, ó, mente, nesse terceiro corpo aqui, o que você vai se tornar? Você vai abrir espaço para que o seu espiritual traga informações poderosas para cá, para sua mente, para o corpo energético, que é a sua energia, e para o seu corpo físico. Só que essa mente aqui, ó, ela é responsável por destruir nossas vidas muitas vezes. Porque é aqui dentro que está guardado as memórias, as crenças, os traumas, os padrões de família. Tá tudo aqui, ó, nessa mente. Lembrando que você é uma grande mente. Desde os seus cabelos até a pontinha do seu dedinho do pé. É memória, é mente. Você é uma grande mente. Seus pensamentos não estão aqui dentro. Seus pensamentos estão aqui, ó, ao seu redor. O que isso tem a ver com a autoestima? Gente, isso aqui é o ouro. Se você entender isso aqui, a sua vida vai ficar mais fácil. Seu trabalho, sua vida nos relacionamentos, você se entender, você começa a perceber que os problemas que você tem na sua vida é os mesmos problemas que sua família tem, que as mulheres da sua família enfrentavam. E o que você está fazendo? Só repetindo. Então você está aqui nesse momento, nada é por acaso. Tenha certeza que você foi convocado divinamente para estar aqui comigo hoje. Porque se você já sabe disso, hoje você vai remoer e aprender mais. E se você não sabe, hoje é a virada de chave na sua vida. Nós não somos só isso aqui. O nosso sistema não é simples. Esse corpo físico é a materialização da alma. Você já viu aquelas pessoas... Eu sempre falo isso com os meus clientes. Já viu aquela pessoa que ela é linda, mas ela é feia? Ninguém gosta. Você não se sente bem perto dela. E você já viu aquela pessoa que não é tão bonita fisicamente, mas ela é linda? Ela é linda. Você quer estar perto dela, você sente paz quando está com ela, você sente autoestima, motivada para conseguir as coisas na sua vida. Você acredita que é possível. Então, o nosso corpo, o seu ser, que a gente percebe aqui, é a materialização da sua alma. É a sua alma condensada, é uma parte da sua alma condensada. Entendeu? Por que existem vários corpos? É o físico, mental, o físico, emocional, mental e espiritual. Esse é o que eu explico, mas tem mais. Porque é necessária essa estrutura até materializar para que haja essa 3D, para que haja o material. Entendeu? Entendeu que até a sua pele depende das suas crenças. Até o jeito que você olha, o jeito que você senta, o jeito que você anda, o jeito que você conversa com as pessoas, tudo, o jeito que você estuda, o jeito que você cuida dos seus filhos, tudo está sustentado pela autoestima. E a autoestima é o quê? Esse conjunto de informações. E existem muitas crenças, eu vou trazer aqui para vocês, crenças que são muito maléficas e você vai analisar na sua vida para ver se você está vivendo com isso. E lembrando que quando eu fizer uma pergunta aqui, não vá logo fechando o coração e respondendo, não, eu não sou assim. Calma. Você não precisa mentir para mim nem para ninguém. E também não precisa comentar aqui e falar sobre a sua vida. Se autoanalise. Gente, essa é a capacidade do futuro. Nós precisamos aprender a nos analisar de verdade, com sinceridade.
Porque muitas vezes, isso eu vejo muito na terapia, quando os meus clientes, ali no início da terapia, eles vêm muito resistentes. E também os meus alunos das mentorias. Eu tenho 2 mentorias, né? Vou estar daqui dia 4 de maio, vai ter o nosso encontro próximo degrau. Vou estar liberando os convites aqui para você participar. Nesse encontro a gente vai fazer uma terapia, é um encontro de autoestima. E lá dentro a gente vai aplicar técnicas e também vou apresentar para você a minha mentoria Próximo Degrau, que é uma mentoria de autoestima e merecimento. Poderosa, gente, tem gente que se curou até da depressão dentro dessa mentoria. Depressão. Teve gente que deu saltos financeiros enormes. Teve pessoas que curou até questões de alergia nessa mentoria. Então, se prepara para o dia 4, tá bom? Se você não tá dentro do meu grupo do WhatsApp, entra depois, procura os links aqui, tá por todo lugar espalhado. Entra nesse grupo do WhatsApp, que é por lá que eu vou estar enviando o convite para você participar desse encontro. Esse encontro tem um valor simbólico, tá? Que é para separar os homens dos meninos. Ou seja, quem quer realmente algo vai adquirir esse convite e vai participar desse encontro para entender mais sobre si e para elevar a autoestima, tá bom? Então, analisa aí na tua vida. Existe uma crença que ela se chama, é a seguinte crença: eu não sou boa o suficiente. Quando você tem essa crença, você sempre vai ficar buscando validação de alguém. O que é a validação? Aceitação, aprovação, ajuda de alguém para você crescer. Eu tinha essa crença. Na verdade, todas que eu vou falar aqui eu tinha. E quando você... O que a gente faz? A gente precisa tirar uma crença e colocar uma positiva no lugar. Existem várias ações que a gente faz, que podem ser feitas para alterar essas crenças, esse conjunto de crenças, tá? Dentro da minha mentoria Próximo Degrau, a gente altera várias crenças de autoestima. O que acontece quando você altera uma crença? Dentro do seu subconsciente. Lembra que você é uma grande mente? Eu não terminei de explicar. Essa aqui é a sua mente. 95%, 92% é a sua mente subconsciente. E 8% aqui é a sua mente consciente. Nesse exato momento, você está me escutando e analisando a sua vida com base nisso aqui. Então é por isso que às vezes eu pergunto, você tem a crença de não ser boa o suficiente? E você fala, não, eu acredito que eu sou boa. Meu bem, você está me respondendo a partir disso aqui. Você sabe como que a gente vai saber se você tem essa crença instalada aqui dentro de não ser bom o suficiente? Primeiro, você já vai saber. Olha os seus resultados. Você está crescendo? Você está conseguindo conquistar tudo que você quer? Está conseguindo? Essa pode ser uma das crenças que está bloqueando você chegar onde você quer chegar. Então, tudo que você me responder hoje, tudo que você analisar aqui, como estou falando, o que estou falando, como está a sua vida, você vai analisar através disso aqui. Quando a gente tem 7 anos, antes dos 7 anos, a gente não tem consciente. A gente tem só subconsciente. A média é 7 anos, tá? Então, quando chegou nos 7 anos, 6 anos, a criança, ela começa a desenvolver o consciente. Ela começa a julgar. Ela começa a duvidar. Ela começa a criar suas próprias regras. E tudo que entrar agora, passou dos 7 anos, tudo que entrar, que vai entrar aqui, ó, no subconsciente dessa criança, é só o que esse consciente permite. E esse consciente só permite entrar aqui dentro. Aquilo
de acordo com aquilo que ele já recebeu até os 7 anos. Ou seja, se eu fui chamada, fui maltratada, humilhada, envergonhada. Eu vou pegar um exemplo simples, um exemplo simples e real sobre mim. Desde pequenininha, eu fui criada isolada. Eu não fui criada para o mundo. Eu fui criada, não sei pra quê, né? Meu pai e minha mãe me protegiam demais. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu não tinha amigas. Eu não podia ir na casa da amiguinha. Nem as amiguinhas podiam vir na minha casa. Eu não tinha amigas. Eu brincava apenas com as minhas 2 irmãs. Eu tenho 2 irmãs. Aliás, eu tenho 3 irmãos. Um não está mais nessa vida. Então, eu brincava com as minhas 2 irmãs. E só isso. E incutiram em mim, instalaram em mim que eu era vergonhosa. Essa menina tem vergonha. Na verdade, eu não tinha oportunidade de me expressar. Então, depois dos meus 7 anos, meu bem, tudo o que eu criei na minha vida, né? De 7 anos, criei consciente. Tudo o que eu criei na minha vida foi se isolar das pessoas. Se isolar das pessoas. Rejeitar as pessoas. Colocar defeito nas pessoas. Ser vergonhosa, ser fechada, ser calada. Muitos aí dizem que ser calada é ter humildade, né? Não é não. É totalmente diferente. Então, vocês estão analisando aqui, ó, a minha vida. É real isso que eu tô falando. Então, olha só, eu tô aqui falando pra você diante de um vídeo, fazendo essa transmissão, que é um dos maiores medos da humanidade, que é falar em público, que é fazer vídeos. E você acha que eu agora, como terapeuta, como mentora, eu critico os meus pais por terem me criado dessa forma? Não. A minha alma precisava romper essa barreira para ser quem eu sou de verdade. E Deus me deu os pais corretos para eu entender o que é a dor do silêncio. O que é a dor da vergonha. E tô eu aqui falando com todo mundo porque eu quebrei essa barreira. Tá entendendo? Que existe um mecanismo divino por trás de todos esses conflitos que você vive. Que você precisa pegar a sua dor, lembra? Dor da vergonha, a dor do silêncio, a dor de ser invisível, que eu tinha tudo isso. Eu transformei isso, eu superei curando as minhas dores, claro, com muita terapia, com muita leitura, com muito estudo. Hoje eu trago dentro das minhas mentorias mais de 10 anos de estudo nessa área da saúde mental. Eu trago tudo remoidinho aqui, ó, para os meus clientes. Tudo remoidinho aqui, ó, para os meus mentorados. Entendeu? Então, ao invés de eu me fazer de coitadinha e de ficar ali debaixo do pé dos outros, eu fui atrás da raiz. Isso que eu tô falando aqui pra vocês é a raiz. Então, essa crença de não ser boa o suficiente, ela pode estar em você, sim. E existem muito mais outras, né? Por exemplo, a crença de que não sou invisível. Sou invisível. A crença de que preciso ser apoiado. Você precisa ser apoiada para dar certo na sua faculdade? Você precisa ser apoiada para servir a Deus, para amar, para elevar sua espiritualidade? Você precisa ser apoiada para ter um casamento bom? Você precisa ser apoiado, apoiada para ter filhos, para educar, criar seus filhos? Tá errado, meu bem. Você não é mais a criança de 7 anos. Você é o adulto. Entende? Você é o adulto. E nas lives de ontem, a live de ontem foi sobre
as duas anteriores, se você não assistiu, volta lá, tá tudo salvo aí pra você aprender realmente, mudar de vida. Olha, gente, mês de abril é o mês da mudança da sua vida. Volta lá, assiste essas lives sobre relacionamento e você vai aprender tantas coisas que a sua vida não será mais a mesma. Então, veja bem, não vou falar aqui mais sobre isso aqui, e eu quero trazer para você sobre a questão do que pode ter acontecido na sua infância, que hoje, às vezes, você percebe que a sua autoestima tá baixa. A gente não gosta de falar que a gente tá mal, né? A gente não gosta. Adulto gosta de criar uma casca grossa assim e dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem, minha vida tá maravilhosa, meu casamento tá maravilhoso. Gente, isso aqui, ó, só aguenta ficar nessa live aqui quem quer realmente crescer. Quem quer sair do piloto automático. Porque aqui eu falo a verdade mesmo. Porque a verdade liberta. Então, existe uma ferida chamada ferida da rejeição, que é quando você era pequenininho, e às vezes se sentiu invisível. Quando pedia atenção, quando iria falar algo, né? Isso aconteceu demais comigo. Criança não fala, criança não entra em conversa de adulto, não é conversa de criança. Sai daqui, daí, né? Nem dá licença não era sai daqui. Então, quando você passa por isso na infância, você começa a acreditar que você não tem tanta importância, que o que você tem para dizer não é importante. Não é importante, que a sua opinião não é importante, que a sua criatividade, as suas ideias não são importantes. Gente, por que hoje em dia muita gente não tem criatividade e não tem persistência? Sabe por quê? A criatividade, você veio com ela, é um dom, é uma habilidade dada por Deus, a nossa alma. Você veio criativo, você fazia muita coisa legal quando era criança. Só que os adultos te proibiram. Eles te proibiram. As suas ideias não tinham importância, as suas artes, né? Arte de criança não tinha importância. E tudo aquilo foi bloqueado. Hoje em dia você tem dificuldade de criar. Você tem dificuldade até de criar sonhos. Se eu falar pra você assim, ó, se imagina lá na praia, em Ilhabela, São Paulo. Aquelas águas azuis com seus filhos, jogando bola, comendo um peixe, um camarão, né? Tomando ali uma bebida que você gosta. Talvez você não consiga imaginar. Porque a sua imaginação, ela consegue, mas antes dela, ali ó, entre você e a sua imaginação, existe um bloqueio de não merecimento. Olha que maluco isso. Então você pode até imaginar, mas você acredita que está muito distante, você acredita que não dá certo, você coloca pretextos na frente para aquilo nunca acontecer. Porque mataram sua criatividade. Sabe por que hoje em dia tem muito adulto que se sabota? Que não consegue persistir? Vai lá, monta um negócio, daqui um pouquinho, 1 ano, 6 meses, já o negócio tá fechado. Ah, cadê o fulano? O fulano não tinha montado um restaurante? Ah, não, fechou. Ah, cadê o fulano? Mas eu queria ir lá na pastelaria dele. Fechou. Ah, mas o fulano não tava namorando? Não, já terminou. Por que não persiste? Porque quando a criança é pequena, a persistência chama-se teimosia. E o que os adultos fizeram conosco? Comigo, com você? Eles pegaram a cinta, o chinelo, na melhor das hipóteses, e matou a nossa teimosia. Mataram a nossa teimosia, mataram a nossa criatividade, sufocaram a nossa força de vontade, sufocaram os seus dons. E é culpa do seu pai e da sua mãe? Não, meu bem. A cegonha não erra de casa. Você tem o pai e a mãe ideal para você crescer e chegar
e você crescer e realizar o desejo da sua alma. Você tem os pais perfeitos e você passou pela estrada perfeita para chegar onde você está e não viver com a dor, mas realizar os desejos da sua alma. O que é o desejo da alma? O desejo da alma é que traz alegria nos olhos, é que traz prazer, gosto de viver, gosto de ser quem você é. Isso te torna tão magnético e equilibrado nas energias, na energia masculina e feminina. E é maravilhoso viver assim. Tá entendendo o quanto é importante a autoestima? Então essa ferida, você observa, tem muitos detalhes sobre isso. Eu vou até criar conteúdo sobre isso para que vocês compreendam mais. Essa é uma das feridas que realmente tira suas forças na fase adulta, tá? Uma questão muito importante, ferida do abandono. Quando a criança se sente abandonada, eu tenho um cliente que ele se sentiu abandonado e foi realmente, sim, um sentimento muito forte. Ele se sentiu abandonado porque a mãe deixou ele com a funcionária em casa e foi no mercado fazer compras e não levou ele. É loucura? É exagero? É um menino mimado? Não. Era só uma criança. Era só uma criança. E ele entendeu dessa forma. Então, esse abandono, ele pode ser tanto ao momento que você ficou sozinho, ou momento que talvez seu pai e sua mãe não te quis junto, e também, principalmente, quando há separação entre os pais. Quando há separação entre os pais, muitas vezes a criança entende que o problema é dela. E cada criança vai interpretar de uma forma diferente, né? Se o pai, por exemplo, trabalha fora, né, a pessoa que precisa viajar muito, a criança entende que ela foi abandonada. Eu tive essa ferida. Meu pai sempre trabalhou fora. E eu achei interessante que eu tinha uma memória. Existem níveis do nosso ser que a gente vai acessando. Eu vou dando exemplos para que vocês compreendam também. Fica mais fácil, né? Eu tinha uma memória. Eu estudava de manhã. E naquele dia, eu estudava no período da tarde. Eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos. E naquele dia, minha mãe, ela falou para eu comprar uns pães na padaria e eu pedi um picolé para ela. E o picolé chama-se Magnum. Um picolé muito gostoso. E eu comprei aquele picolé e sentei no sofá perto da porta da casa, da sala. A porta da sala que dava para a rua. Era uma casa que ficava de frente para a rua. E eu fiquei olhando aqueles carros passarem e chupando aquele picolé. Aquela memória para mim era magnífica. Eu lembro dela perfeitamente. Eu chupando aquele picolé sozinha, sem ter que dividir com as minhas irmãs, antes de ir para a escola. E nessa época, meu pai, ele estava viajando. E ele viajava, passava 30 dias fora. 40, teve vezes até de 50 dias. E eu tinha essa memória do picolé. Quando eu comecei a fazer terapia, eu acessei essa memória de novo. E eu via eu chupando o picolé e olhando os carros passando na rua. Só que naquele momento eu acessei uma parte de mim diferente da primeira memória que eu acessei. Quando eu olhava para os carros, eu sentia falta do meu pai. Porque ele tinha ido embora de quê? Pela BR, né? Por aquela avenida. E naquele momento eu queria que meu pai estivesse ali comigo. Porque ele que sentava na rua comigo, eu era pequenininha, pra gente ficar olhando a rua. E naquele dia eu tava sozinha. E eu acessei essa memória de abandono. Ali eu percebi que meu pai tinha me abandonado. Então, trabalhei essa memória e o que acontece?
Qual a percepção agora que eu tenho do meu pai quando eu acesso essa memória? Primeira memória, primeiro nível, pai e mãe, tudo ótimo, vida maravilhosa. Segunda memória, pai que abandonou a filha. E agora, qual é a memória que eu tenho? Meu pai foi ganhar o pão de cada dia. Eu posso esperar. Entendeu o nível? Meu pai, ele não tinha me abandonado. Ele foi buscar o pão de cada dia. Meu pai é guerreiro. Eu tenho orgulho do meu pai. Logo, o homem que eu colocava defeitos, que tinha série de defeitos, e que não é o super-homem hoje e não é perfeito também, nem você e nem eu. O homem que eu tinha via como defeituoso, hoje eu vejo como guerreiro. E aí, quem eu me torno? Guerreira. Permissiva, eu posso ir para o mundo também, igual meu pai. Né? Isso é muito delicioso quando você vai aprofundando níveis em você. É aí que a sua autoestima não fica abalada, sabe por quê? Eu tenho clientes que vieram para mim, pessoas incríveis, né? Pessoas de alta performance. Pessoas assim que você olha e fala assim, quero ser igual a você. Mas quando a gente começou a acessar memórias que talvez hoje para você adulto parece bobagem, mas para sua criança não foi. Então quando você começa a acessar essas memórias, ali você vê se a pessoa está curada ou não, se ela tem equilíbrio ou não. Entende? É por isso, existem muitas pessoas aqui na internet que falam assim, eu sarei da depressão, porque aquela época foi muito difícil, e começa a chorar. Meu bem, não sarou. Se você teve depressão e conta a história chorando, você não sarou. Ainda tem muita memória traumática aí para trabalhar. Sarar da depressão não é ficar positivo e ficar sorrindo para todo lado, não. É falar da dor e não sofrer. Então, às vezes você acha assim, quando eu pergunto, qual é a sua relação com seu pai e com a sua mãe? Muito boa. Nossa, muito boa. Eu levo minha mãe para jantar, para viajar. Tá bom. Então, vou mandar aqui para trás. Vamos começar a acessar as memórias lá para trás. E aí a pessoa começa a perceber que existem memórias dentro da sua cabeça que você tem ódio do seu pai e da sua mãe. Por quê? Por causa de uma coisa que hoje você acha que é boba, mas não é. Para sua criança não é. E a sua criança vive. É a sua criança que traz alegria para você. É a sua criança que te coloca em cima de uma cama de hospital. Se você trabalha demais e não cuida de você, não se ama, tá colocando todo o seu esforço e dedicação apenas no trabalho e não tá cuidando de você, a sua criança vai pouco tempo, ela te coloca em cima de uma cama. Fulano, por que você não veio trabalhar? Eu tô doente. Então a criança te deu umas férias, né? Então, e esse comportamento, por que a criança é tão importante? A sua criança é tão importante? Ela tem que estar saudável. Ela tem que ter voz, ela tem que ser curada. Você tem que voltar lá no seu passado e segurar na mão dessa criança. E falar, opa, papai e mamãe errou. Sofri tantas coisas ruins na minha vida. Mas agora eu, adulto, cuido de você. E é aí que os pais, olha, pai e mãe que tá aqui. É aí que você começa a educar os seus filhos da forma correta. Agora você vai educar a sua criança e os seus filhos. É assim que fica fácil. Um cliente falou assim pra mim, Laiana, meu filho pula muito em cima do sofá, quer destruir as coisas. Eu falei, ele pula no sofá? É gostoso pular no sofá, né? Seu pai deixava você pular em cima do sofá? Ele falou, não. Pois é, né? Então você não pulou, agora você não quer deixar o seu filho pular. Por que você não pulou?
Eu tenho certeza que você tem condição de dar 7 sofás pro seu filho pular, estragar e destruir. Mas você só não deixa ele pular porque você foi proibido. E aí, por causa de uma coisa tão pequena, uma criança que vai lá e pula em cima do sofá, existe uma briga dentro de casa. É a sua criança ferida falando: por que ele tá pulando se eu não pude pular? Então vai lá, bate no menino. Cria uma guerra dentro de casa. Baixa a frequência dessa casa. Registra as memórias na parede. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Às vezes eu falo umas coisas assim que eu sei que muitos não estão preparados. Você sabia que a sua casa registra os choros que você tem à noite? O seu travesseiro, a sua cama, as paredes do seu quarto, as brigas que você tem com seu marido, o seu ambiente de trabalho registra toda a dor que você carrega em você. Meu bem, não adianta querer casa dos sonhos, viagem dos sonhos, relacionamento dos sonhos, se você não entende que você é a peça fundamental. Você é a peça fundamental. É por isso que eu quero você dentro do meu grupo do WhatsApp, tá bom? Eu quero você dentro do meu encontro, próximo degrau. É de lá que a sua vida vai saltar, pra curar essas dores. Entende? E a criança que foi humilhada? Quem aqui foi humilhado? Quem aqui já passou por essas rejeições, abandono na infância, separação dos pais? Quem aí tem? Gente, a gente é adulto. Não tem que ficar com vergonhazinha. Então, uma outra, enquanto vocês vão respondendo aí, profundo, né, Silene? Você é a peça principal do quebra-cabeça. E tem também a ferida da humilhação. Né? Eu fui muito humilhada quando criança por tios. E até pouco tempo, eu, em estado teta, meditação, eu lembrei que eu tinha eu senti muito ódio, muita raiva. Vocês não tem noção. Ó, aqui, ó, quando eu fecho a mão é raiva mesmo, vontade de socar. Mas não era do meu pai, da minha mãe mais, nem da minha avó, porque uma época eu tinha muito ódio da minha avó, uma mulher incrível, tanto que eu sou a sequência do trabalho dela e do trabalho da minha bisavó. Minha bisavó, as pessoas consideravam ela como louca, porque acho que ela tinha ansiedade, sabe? Então, minha avó, ela trabalhava com medicina, sumiu aqui o nome, com naturopatia, né? E ela ajudava as pessoas através de remédios. A minha avó, ela era benzedeira. Tem gente que tem preconceito, né? E não entende o que é isso. Benzedeira é a pessoa que reza e o outro, através da fé da pessoa e de quem tá rezando, ela sara. E a minha avó também, ela acreditava em seres de luz, né? Jesus. E eu, qual que é o meu trabalho? Né? Trabalhar a mente das pessoas, que é uma espécie de cura também. Descobri tudo isso. Então, em uma terapia, eu fazendo comigo meditação, eu descobri que eu tinha ódio dos meus tios, de alguns tios meus, tios e tias, porque eles me humilhavam e eu não entendia aquilo. Eles me comparavam com os filhos deles, eles me faziam perguntas que não eram perguntas para criança. Olha aqui, eu sinto muito raiva do meu pai biológico. Amor, biológico, olha, grava esse nome, biológico, cuidado com isso. Se você tem raiva da sua mãe e do seu pai, a vida fica muito difícil, muito difícil. Olha que eu passei pela essa ferida, eu passei separação, humilhação.
Então, tudo isso são coisas que vai pegando a criança assim, ó, e matando na unha. Já viu esse ditado? Matar na unha? É algo que vai te modelando, fazendo você se tornar um ser desprezível pra você. Porque você quer, às vezes, passar num concurso, você quer tal profissão, você quer tal emprego, você quer subir de cargo, você quer um relacionamento bom e tudo tá travado. Por quê? As amarras de pai e mãe, de coisas que você vem repetindo o padrão. Então é por isso, gente, que a autoestima não é só essa coisinha. Entra lá no YouTube, põe lá no YouTube, autoestima, o que é autoestima? Como melhorar a autoestima? Primeira coisa, vai fazer exercício físico. Você precisa acordar e se arrumar. Você precisa ter amigas, você precisa ter isso, sair, frequentar lugares que... Calma. Você precisa reconhecer sua capacidade. Você não vai reconhecer sua capacidade nunca enquanto você tiver ódio do seu pai, da sua mãe, quando você tiver raiva. Entendeu? E aí hoje, trabalhando essa questão com os meus tios, hoje eu não tenho nenhuma mágoa, um ressentimento contra eles. Eu vi que eles eram atores para mostrar: ei, Laiana, você sente vergonha por quê? Você se sente humilhada por quê? Você vai curar isso. Vai curar. Então foram pontapés que eu recebi para estar onde eu tô hoje. Então eu tenho que agradecer essas pessoas. Eu sou muito grata por elas agora. Entende? Eu tinha raiva da minha avó, sabe por quê? Porque quando a minha mãe queria separar do meu pai, que não, aliás, eu nem tinha nascido. Minha mãe conta isso. Que ela queria separar do meu pai, que o casamento não estava dando certo. Sabe o que minha avó falou pra ela? Minha filha, volta pra casa. Ele é um bom homem. Ele paga as contas. E eu carregava ódio da minha avó por causa disso. Porque eu queria resolver o quê? O casamento do meu pai e da minha mãe. Aí, enquanto eu fico tentando resolver o casamento do meu pai e da minha mãe inconscientemente, todos os dias da minha vida, e o meu casamento? Fica igualzinho do meu pai e da minha mãe. Entende? Olha que angu. Olha aqui, eu passei por humilhação. Hoje não sinto mais ódio, mas ainda não vejo ele como pai. Considerado mais meu padrasto. E essa palavra pesa, tá vendo? Não adianta, gente. A gente não... O ser humano é incrível, né? E são esses pesos. Sabe o balão, quando ele tem que... Sabe aquele balão que tem a cestinha, né? E o balão, as pessoas entram dentro pra subir. Se não tirar os sacos de areia que tem ali, ele não sobe. E você é esse balão. Você não tá subindo porque tem sacos de areia, sacos de mágoa, de tristeza, de dor, de raiva. Então, no dia a dia, você não vai, né? Você precisa lá trabalhar, você precisa fazer sua prova, precisa conviver com as pessoas. Você não vai estar ativando todas essas dores. Porque o seu sistema é inteligente. Se nós acessarmos tudo que está aqui dentro, sabe o que acontece? Você desmaia. É muita pressão. É muita pressão mesmo, é muita informação. É como uma... Até indico para vocês assistirem aquele filme Divertidamente. Divertidamente, que é um filme de criança, para criança. Mas vocês, adultos, têm que assistir. Porque lá você vai entender como funcionam as suas memórias. É literalmente daquela forma, gente. É como se fossem prateleiras, todas guardadas. Aquelas que você não dá importância, vai para um lugar de esquecimento, mas tá tudo guardado. E a gente esquece as memórias para quê? Tem gente que fala assim, eu lembro só dos meus 15 anos para frente. Tem gente que fala assim, eu lembro dos 7 anos. A minha memória mais cedo é 5 anos. Eu tenho um cliente que ele lembra de quando ele tinha 2 anos. Detalhes. O meu esposo lembra de memórias de 2 anos de idade. Então, quando a gente esquece isso, é sinal de que você sofreu muito. Teve muitas dores ali, que você encarou como trauma, e você não quer lembrar. Então, põe numa área da mente
de esquecimento. Gente, é muito gostoso falar sobre isso, né? Vocês estão gostando? Vocês estão conseguindo absorver? É muita informação, hein? É uma porrada de informação aqui. Então, a autoestima é bom você sim fazer seu exercício físico, cuidar do seu corpo, tomar suas vitaminas, se alimentar bem. Mas do que adianta você fazer tudo isso se você não está cuidando do seu coração, da sua mente? Às vezes você está tomando... É igual um exemplo meu. A vida toda tomando vitaminas, a vida toda tomando suplementos e o cabelo só caindo, só caindo, só caindo. Por quê? Porque havia raízes emocionais que faziam o cabelo cair. Então, se o seu sistema ele está em alerta, ele está focado em outras questões que não que são prioridade, é óbvio que o seu cérebro não vai mandar informação para que o seu cabelo seja nutrido, para que a sua pele seja nutrida, para que, entende? Não vai. Por quê? A prioridade do ser humano instintivo é o quê? Comer, dormir, beber, fazer sexo. Essas 4 coisas. Tudo que você fizer além disso aqui não é prioridade. Olha aqui, verdade. Só lembro dos meus 5 anos em diante. Antes disso, poucas memórias com minha avó. Então, tá tudo guardado. E o nosso cérebro, ele vai dar prioridade. A programação instintiva, a programação literalmente animal, tá? Que todos os animais têm. É o quê? É dar prioridade para aquilo que é mais necessário no momento. E se você tá ansioso, tá ansiosa, é claro que você vai estar em sobrevivência. Você tá em sobrevivência. Toda a sua energia, todo o seu foco tá indo para quê? Para fugir, para lutar. E aí, o que vai acontecer? Não adianta você ir pra academia, seu corpo não tem o melhor resultado. Não adianta você só colocar uma maquiagem no rosto e arrumar seu cabelo, que você vai ficar com os olhos brilhando. Os olhos só brilham quando você realmente está feliz. Quando você realmente está feliz. Tá bom? Então, eu trouxe uma frase aqui que eu achei magnífica, que quando a gente percebe que a gente está dependendo de algo externo, da opinião dos outros, é porque a sua autoestima ela ainda está presa. Ela está entregue em mãos erradas. Às vezes está entregue na mão do seu marido. Se o seu marido te largar hoje, separar de você, sua vida desmorona. Quem é você? Se o marido for embora, se os filhos forem embora, se não tiver ninguém da família, quem é você? Quem é que está te bloqueando o seu caminho? Será que é algum parente que está bloqueando o seu caminho? Não, meu bem. É você através das memórias não curadas. É meu desejo e minha bênção sobre sua vida que você possa curar aquelas que mais te travam. As pessoas acreditam que existe sorte. Não existe sorte. Não existe sorte. Existe uma pessoa preparada que encontra com oportunidade. Quantas vezes eu já fugi de onde eu estou agora? E todos os lugares que eu rodava, por onde eu passava, eu só dava aqui, no lugar onde estou. Existe alguém dentro de você chorando para se expressar, sem ter que ser aprovado pelo outro, ser feliz sem ter que ter aprovação, aceitação, apoio. Você é tudo isso em você. Sabe por quê? Porque você é a habitação do Criador. Enquanto você acreditar que a gente só nasceu aqui e vai morrer, meu bem, a vida eterna já começou. A vida eterna já começou. Não vai começar depois da morte. Isso aqui é uma experiência que você precisa passar. E todo o caminho que você precisa percorrer é em direção às suas dores. A dor é uma oportunidade que Deus te dá para você sobressair, se tornar
um ser mais elevado. Mas enquanto você fugir da sua dor, enquanto você negar e falar que tá tudo bem, você só tá adiando. Um dia vai ter que resolver. Eu desejo que não seja com 70 anos de idade, com 80, com 90 anos de idade. Que seja agora, nesse momento, tá bom? Queridos, nosso tempo já foi demais. É muito gostoso falar sobre isso, porque é a verdade. A verdade, ela é libertadora, né? Tem muita coisa aqui pra trazer também. Amanhã, a nossa live é sobre como lidar com os pensamentos negativos e como lidar com a autossabotagem. Autossabotagem. Você está se sabotando, não consegue realizar o que está querendo no seu relacionamento, na sua vida profissional. Então amanhã eu tô aqui com vocês pontualmente às 11h11, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Zenaide, gratidão. Iva, Rose, o pessoal tá aqui, a Si, Dai, obrigada, gratidão, querida. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, essa live vai ficar salva. Compartilha com alguém que precisa escutar essas coisas, precisa entender. O conhecimento, ele chega para cada um de forma diferente. E é importante você se posicionar diante da vida, tomar atitudes que façam com que a sua vida melhore, porque ninguém vai te salvar. E o mais legal de tudo isso é que você não tá sozinho, né? E não tá sozinha. Tá aqui, eu tô com você. Beijo, querido. Beijo, borboleta. Fique com Deus. Gratidão. E até amanhã. Espero vocês.